Olá, sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos à 11ª Semana Rede Pedagógica, nessa programação especial de hoje. Nós tivemos aqui o minicurso, a primeira parte do minicurso, Alfabetização e Linguística. E agora vamos ter a primeira parte do minicurso Neurociências nas Práticas Educacionais com a professora Viviane Louro. Gente, olha, eu gostei demais da apresentação do professor Luiz Carlos Cagliari, estreando no Instagram hoje. Nem tudo deu certo, a conexão não estava tão boa assim, mas nós vamos insistir. Gente, nós não conseguimos ainda trazer o Maurício de Souza. Não sei se vocês já repararam, mas toda vez que o Maurício de Souza vem aqui na Rede Pedagógica, ele vem pelo canal da Rede Pedagógica no YouTube, não vem pelo Instagram. O Instagram é uma ferramenta complexa, é uma ferramenta mais difícil de utilizar, não é? Mas que legal, nós conseguimos trazer o Lino, que está usando o Instagram, tão expert em Instagram, conseguimos trazer o Cagliari, conseguimos trazer Pacheco, um monte de gente para fazer disseminação de conhecimento por meio dessa ferramenta. E vocês viram aqui, eu estou até cansado, gente. Eu vou contar para vocês, olha, o Mike, que estava aqui comigo agora, ele está bem aqui embaixo. Ele está bem aqui embaixo dormindo. Gente, o Mike não perdeu nenhuma aula da Semana Rede Pedagógica. Nenhuma. Ele está aqui, está aprendendo, Disse o professor Cagliari que cachorro não fala porque não quer. Eles sabem falar, eles não falam porque não querem, Com o Mike aqui a mesma coisa. O Mike não perde nenhum conteúdo da Semana Rede Pedagógica. E mostrei também aqui alguns livros. Quero mostrar novamente este aqui, já que nós falamos de alfabetização, Que é, olha só, um livro sobre caligrafia que acompanha a cartilha Caminho Suave. Muito bacana, gente? Pessoal, então vamos já introduzindo a professora Viviane Louro. Tem muita coisa importante para nós tratarmos aqui. Já a professora Viviane aqui. Ela falou muito sobre cachorro nas videoaulas que ela preparou, por isso que eu trouxe o Mike. Ela falou muito sobre cachorro, então aqui nós temos o Mike para ilustrar a nossa conversa. E aí, tudo bem? Oi, peraí que eu tô arrumando aqui. Sem problema. Gente, a Viviane preparou aulas maravilhosas, tá? Se você quer saber mais sobre o funcionamento do cérebro, sobre o funcionamento dos neurônios, fique com a gente. Olha só, e clique nesse aviãozinho aqui embaixo, no canto inferior direito da sua telinha, nesse aviãozinho, convide as suas amigas e os seus amigos para estudar aqui com a gente neurociências, com uma das maiores especialistas no assunto, que é a professora Viviane Louro. Ela é doutora em neurociências, ela é professora titular da Universidade Federal de Pernambuco, sabe muito. E ela, gente, usa o conhecimento dela para criar, para criar conteúdos, para compartilhar informação, conhecimentos sobre educação, especialmente na área de musicalização infantil. Sim, está dizendo aqui, olha só, a Daniele Ponte Secato, olha a língua embolando aqui, tá falando do Mike, o Mike curte um dengo. Muito bem. Outra pessoa falou, eu perdi o nome aqui, que a Viviane é maravilhosa. Realmente, a Viviane, é uma pessoa maravilhosa. Viviane Louro sabe muito sobre neurociências e vai enriquecer este evento, compartilhando aqui com a gente conhecimentos. Tudo bem, então, Vivi? Tudo. Eu tô numa briga com o celular aqui, mas tá tudo bem. Acho que eu consegui, Tá ótimo, tá ótimo. Pronto, consegui. Muito bem, olha só, de Pernambuco tem alguém de São José do Egito. Nicásio, você conhece?
Não. Olha, em Pernambuco. A Shirley falou, Viviane, você é maravilhosa. Muito bem. Legal, né? Obrigada. Muita gente entrando, conversando. Viviane, mas vamos então falar. Eu gostei muito dos vídeos que você gravou. Nós vamos disponibilizar para todo mundo esses vídeos editados com slide, para todo mundo aproveitar. Gente, antes que eu me esqueça de falar o que me veio à cabeça agora, é o seguinte, olha, nós colocamos lá na plataforma, tá? Nós colocamos lá na plataforma RPEAD, que é onde você acessa os conteúdos, né? É onde você faz a expedição do seu certificado. Nós colocamos a apresentação, os slides, do professor Luiz Carlos Cagliari. Eu recomendo que você amanhã, com calma, dê uma olhadinha nesses slides. Prepare-se. Nós tivemos que nos preparar para bater esse papo com o professor Cagliari, porque linguística não é nada fácil, é uma matéria, é uma disciplina complexa, mas muito rica, muito importante e indispensável. Viviane, eu até, quando eu estudei jornalismo na Universidade Federal de Minas Gerais, eu vou confessar aqui para você e para todo mundo que está acompanhando, que eu era apaixonado por uma faculdade que ficava do lado. Para chegar à minha faculdade, que é a Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, onde eu fiz o curso de jornalismo, tinha uma faculdade do lado, que era a FALE, Faculdade de Letras. Então, lá se estudava linguística, várias línguas. Eu fiquei encantado, fiz várias disciplinas na Faculdade de Letras. É realmente um tema apaixonante, a linguística. E outra referência também é que nós estivemos na Universidade de Oxford, que é onde o professor fez um dos cursos deles, o professor Cagliari, e lá é a universidade do J.J. Tolkien, né? J.K. Tolkien, que escreveu O Senhor dos Anéis, por exemplo, um apaixonado por línguas, que fez arqueologia de línguas, inventou línguas. Gente, é muito interessante esse assunto e não pode faltar na alfabetização. Quem faz alfabetização precisa estudar linguística e também precisa estudar neurociências. Eu mesmo fui lá pessoalmente, disponibilizei na plataforma os slides que a professora Viviane Louro preparou. Estão muito bacanas. Você pode baixar esses arquivos e depois fazer um estudo aprofundado, porque realmente vale muito a pena. Professora, por onde nós vamos começar este nosso voo? Não sei por onde você quer começar. Quer que eu defina neurociências? Eu gostaria que você começasse, então, professora, já que você tem essa liberdade, o seguinte, uma professora que faz alfabetização, como que ela pode empregar, utilizar os recursos, os conhecimentos da neurociência? Tá. Então, vamos lá. Primeiramente, eu acho importante a gente entender um pouquinho o que são as neurociências, né? Então, quando a gente fala de neurociência, a gente está falando de um conjunto de ciências, por isso que é neurociências, né? Um conjunto de saberes relacionados ao estudo justamente da mente humana, do cérebro, de como o cérebro funciona em relação ao aprendizado, ao comportamento, às patologias que afetam especificamente o cérebro, o sistema nervoso, né? Ao desenvolvimento desse cérebro desde a fecundação até a nossa velhice. Então, as neurociências, ela vai ter muitas vertentes, né? Essa é a primeira questão. Quando a gente pensa na neurociências voltada para a educação, a gente geralmente chama de neuroeducação, né? E aí, na neuroeducação, ela seria meio que uma junção entre a psicologia e a neurociências e a educação. Então, tem esse tripé. A psicologia do comportamento, do aprendizado, psicologia do aprendizado, educação e neurociências, que seria a parte mais fisiológica, certo? Então, quando a gente está diante de um aluno em sala de aula, a gente tem que entender que a gente está diante de um universo, né? Um único aluno é um mundo, porque ele tem uma história de vida que construiu o cérebro dele de uma forma específica, e a partir dessa construção, ele vai interpretar o mundo e ele vai aprender as coisas, inclusive os conteúdos que eu vou dar para ele. Então, a primeira coisa que eu vejo uma relação muito forte da neuro com a educação é a gente saber ler o aluno,
o comportamento do aluno, entendeu? Isso já está ligado às neurociências, né? Que é entender qual que é a realidade desse aluno. A realidade, quando eu falo realidade, é tudo. A realidade sociocultural, quais são os gostos pessoais dele, como que é a relação dele com o mundo, com a vida, quais são os traumas que ele tem, se ele tem algum tipo de deficiência, algum problema de aprendizagem, algum transtorno ou não. Tudo isso vai interferir em como ele pensa e entende o mundo, e isso vai interferir em como ele aprende. Então, essa é a primeira questão, né? E aí, depois, a gente pode ir, sim, para as coisas mais específicas, né? Por exemplo, na alfabetização, que aí a gente vai ter que, justamente, estudar melhor os processos de linguagem, de como funciona a linguagem, que está ligado, por exemplo, ao processamento auditivo. Se a criança não tem um bom processamento auditivo, provavelmente ela vai ter dificuldade de alfabetização, porque primeiro a gente aprende a língua oral, para depois aprender a língua escrita. Então, assim, tem todo um aparato neurocognitivo que está envolvido com o aprendizado no modo geral e com a alfabetização, né? Desde isso que eu falei do processamento auditivo, o processamento visual, que tem que estar intacto também, para a criança poder ler, né? Toda a parte de coordenação motora, para ela poder escrever, isso tudo tem que estar muito bem integrado, né? E às vezes isso não está tão bem integrado assim, por uma série de fatores, e aí onde as crianças podem apresentar dificuldade. Muito bem, pessoal. Olha só uma questão terminológica aqui. Vi que algumas pessoas falaram neurociência, e essa é uma expressão que ocorre muito, né, até mesmo em universidades, mas a professora Viviane está usando aqui o termo mais contemporâneo, que é neurociências, que é um conjunto de ciências que se articulam para a compreensão do cérebro em todas as suas dimensões. Não é mesmo, professora? Isso, exatamente. Isso mesmo. Então, gente, olha só, a neurociência, ontem nós tivemos aqui uma conversa com o professor Lino de Macedo. Aí disseram o seguinte para ele, uma pergunta que apareceu aqui, Vivi, que o Piaget está superado porque as neurociências comprovaram que tudo que ele produziu não tem embasamento científico. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre as interações científicas entre as neurociências e a psicologia. Tá. Eu não sei de onde tiraram que Piaget não tem embasamento científico, entendeu? O que Piaget conseguiu mapear, digamos assim, descobriu, é a base justamente dos estudos do aprendizado pelo ponto de vista do cérebro, né? Claro, na época dele não tinha as neurociências desenvolvidas como tem hoje, no sentido de equipamentos, de tecnologia para fazer mapeamento neurológico, essas coisas não existiam, né? Mas nada do que Piaget falou é bobagem, né? A gente também tem que entender que o ser humano ele vai evoluindo. Obviamente, as crianças de hoje são um pouco diferentes da época do Piaget, né? Se Piaget vivesse hoje, eu acho que ele atualizaria algumas fases dele lá, porque depois que a tecnologia entrou, isso já modificou um pouco o nosso cérebro. Então, isso, claro que tem algumas diferenças, mas não que esteja errado, tem absolutamente nada errado, né? Aquelas fases todas que o Piaget coloca, né, do concreto, operatório formal, primeiro, né, a criança, eu realmente não me lembro exatamente a ordem agora, mas assim, primeiro a criança tem toda uma questão sensório-motora, é isso, né, começa com sensório-motor, então ela vai perceber o mundo a partir do sensorial, a partir do emocional, e aí isso vai modelando o corpo dela, e aí ela vai tendo experiências com o corpo dela no mundo, esse corpo vai se tonificando, e aí ela vai estruturando a cognição a partir disso, né? Vai tendo primeiro uma cognição mais concreta, até poder ir para coisas mais abstratas. Então, assim, isso é Piaget puro, né? E continua funcionando, porque a gente está falando de desenvolvimento biológico. Isso não tem uma alteração tão absurda assim, né? Aí você falou a relação da neurociência com a psicologia, né? Tem toda a relação, porque se a gente está falando de neurociência, a gente está falando de cérebro, e se a gente está falando de psicologia, a gente também está falando de cérebro, só que talvez do ponto de vista um pouco mais subjetivo, né? A gente estaria falando da mente. E aí tem toda uma discussão filosófica em cima disso, né? Se a mente é produzida pelo cérebro, ou o cérebro é uma coisa e a mente é outra, a mente está no cérebro, enfim.
Isso é complexo, ninguém conseguiu responder ainda, nem a filosofia, nem a psicologia, nem a neurociência, mas eu vejo a psicologia e a neurociências, assim, para mim, irmãs gêmeas, né? Sendo que eu entendo que a psicologia, ela vai ver muito mais a questão do comportamento humano, do ponto de vista do fenômeno em si, e a neurociência vai ver a mesma coisa do ponto de vista fisiológico, entendeu? Então, a psicologia vai falar, por exemplo, deixa eu dar um exemplo bem claro, assim, a psicologia vai falar, por exemplo, assim, do efeito manada, né? Que quando a gente tem um grupo, a gente cria uma identidade de grupo, e aí o comportamento do outro vai influenciar o meu comportamento, e que, né, a gente não fala muito assim, histeria coletiva, começa a acontecer uma coisa, começa um monte de gente fazer aquilo também, tal. Então, assim, a psicologia social vai estudar, por exemplo, esse fenômeno do ponto de vista do comportamento. A neurociência vai estudar esse fenômeno do ponto de vista do cérebro, que vai ser chamado de cérebro social. Então, a neurociência vai falar de cognição social, né? E a neurociência vai falar de cérebro social, mas estão falando da mesma coisa. Só que a neurociência vai falar o quê? Tá, isso que a psicologia chama de efeito manada, por exemplo, né, de histeria coletiva, na neurociência a gente vai chamar, sei lá, de neurônio espelho, e também tem as áreas lá do lobo frontal relacionadas ao convívio social, e aí esse cérebro social que vai se moldando para se adaptar à realidade para sobrevivência, sistema de alerta, sistema de recompensa, vai falar do ponto de vista fisiológico, mas os dois estão falando da mesma coisa, né? Eu não vejo separação nenhuma, assim. Muito bem. Gente, aprendemos aqui na Semana de Rede Pedagógica com a professora Viviane Louro, que está aqui com a gente, neste minicurso Neurociências e Práticas Educacionais, que todo comportamento do ser humano tem fundamentos, tem causas, não é mesmo, professora? Como que é isso? Todo comportamento. Deixa eu beber água aqui, peraí. A gente tem que entender que, assim, o que gerencia a nossa vida é o cérebro, né? E aí, assim, se eu não tiver cérebro, não tem vida. Em nenhum aspecto, né? Se eu não tiver meu sistema nervoso funcionando, não existe possibilidade de ter vida. Porque meu coração bate porque a informação lá do meu tronco cerebral manda meu coração bater. Meu pulmão respira porque o tronco cerebral manda meu coração respirar. Então, o meu pulmão respirar. E assim, para as coisas tanto mais biológicas, né? Como eu disse, o coração, respiração, temperatura, pressão arterial, funcionamento das vísceras, tudo isso tem uma representação neurológica. Se o cérebro não funciona, isso não funciona, né? Mas, além disso, a gente tem que entender que o comportamento, o emocional e a cognição são totalmente instâncias do sistema nervoso. Então, se eu estou falando aqui, é porque meu cérebro está coordenando isso. Se eu estou pensando no que eu vou falar, é meu cérebro, né? Se eu ficar nervosa para falar aqui, tudo é o meu cérebro. Então, assim, todo e qualquer comportamento humano, ele vai ter, obrigatoriamente, uma representação no cérebro. Ou seja, vai ser alguma área ou algumas áreas, porque nada funciona sozinho, é sempre uma rede, né? Mas vai ter sempre uma rede complexa de sinapses que vai mandar informação para que eu faça as coisas. Então, desde eu, sei lá, salvar uma pessoa até, de repente, assassinar uma pessoa, é o meu cérebro que vai comandar isso, né? E aí que vem a grande complexidade da coisa, que é justamente a gente entender como que o cérebro de cada pessoa é construído do ponto de vista neurobiopsicossocial, né? Quais são as influências biológicas, genéticas, do desenvolvimento da gravidez, da nutrição, e da cultura, das experiências de vida, né, do social, como que tudo isso junto vai amadurecendo as estruturas neurológicas de cada pessoa, porque aí cada pessoa vai ser diferente nesse sentido, né? Por isso que, assim, é impossível a gente pensar... a gente tem muito essa mania de querer julgar as coisas pela nossa régua, né? Então eu jamais faria isso. Então, mas se o fulano fez, é porque é possível ser feito isso. Por mais terrível que seja, é possível, porque alguém fez, entendeu? Então, algo aconteceu nessa história de vida da pessoa que fez ela fazer aquilo. Eu posso achar terrível, mas antes da gente julgar, é sempre importante a gente tentar entender qual foi esse caminho, né? Que a pessoa, que esse cérebro percorreu
para algo acontecer, seja esse algo bom ou ruim. O que a gente tem que entender é que, assim, nada acontece do nada na nossa vida, né? Nem a pessoa mais incrível do mundo, nem o pior assassino do mundo acorda um dia e fala assim, ah, deixa eu fazer. Não existe isso. É sempre uma construção. Ah, muito bem, gente. Viviane Louro aqui com a gente no minicurso Neurociências nas Práticas Educacionais. Ontem também o professor Lino de Macedo fez referências a um conceito que eu sei que é fundamental na neurociências, que eu gostaria que você o explicitasse, que é o conceito de estímulos. O que são estímulos, Viviane? Tá. Estímulo é tudo, né? Então, a gente tem uma ideia assim, meio infantilizada, assim, de que estímulo é só o que é bom. Ah, eu tenho que estimular a criança, então eu tenho que fazer ela ficar feliz, fazer as coisas que ela gosta e tal. Só que a gente tem que entender que para o cérebro, do ponto de vista biológico, estímulo é absolutamente tudo. Se eu pegar uma criança e espancar ela todos os dias, eu estou dando um estímulo para o cérebro dela, entendeu? É um estímulo que vai ser muito ruim para o desenvolvimento dela, mas é um estímulo. Né? Então a gente não pode entender, pelo ponto de vista da neuro, que estímulo é só eu ficar falando, vai lá, aprende, né? Se eu sou um professor, pensando na sala de aula, né? Se eu sou um professor, por exemplo, grosseiro, ou se eu sou um professor frio, ou se eu dou mais atenção para algum aluno do que para outro, e aquele outro se sente chateado, aquilo está sendo um estímulo para ele, mas não está sendo um estímulo positivo, né? Está sendo um estímulo que pode estar deixando ele triste, achando que ele é capaz de aprender, mas tudo é estímulo, né? Então a gente a gente percebe o mundo a partir do nosso aparato sensorial, né? Eu vou perceber o mundo a partir do tato, da visão, do olfato, do paladar, do meu equilíbrio, né? Dessa questão mais corporal sinestésica. O mundo vai entrar em mim a partir dos meus sentidos. Então, isso é estímulo. Eu pôr a mão na minha garrafa e perceber que ela está gelada, eu estou tendo um estímulo, entendeu? Tudo é estímulo. Ah, muito bem, gente. Viviane, uma questão aqui muito interessante, nós nem combinamos isso, mas na próxima semana, Rede Pedagógica, vamos debater aqui socialização, que foi um tema que você abordou com muita ênfase na sua videoaula. Eu gostaria que você falasse da perspectiva das neurociências, o que é socialização? Tá, muito legal. Bom, a gente tem que entender que nós somos seres sociais, entendeu? A gente tem que entender que, assim, cada espécie que existe na Terra, ela vai ter um jeito de funcionar no planeta, certo? Então, assim, a gente é incapaz de voar, a gente é incapaz de viver embaixo da água, mas a ave é capaz de voar e o peixe é capaz de viver embaixo da água. Então, cada espécie tem o seu jeito de funcionar no mundo, né? Sendo que os mamíferos, os primatas e os seres humanos, eles são espécies que são sociais, pode ver. Os mamíferos geralmente vivem em bandos, os macaquinhos vivem em bandos, e nós somos seres sociais, nós vivemos em bandos também, né? E isso significa que se eu não tiver pessoas para cuidar de mim, pessoas para eu conviver, eu não tenho a condição de desenvolver o meu cérebro, o meu aparato cognitivo, neurocognitivo, e não tenho condição de sobrevivência. Para ver que, talvez de todas as espécies da Terra, o ser humano seja a mais frágil, ou uma das mais frágeis, né? Porque quando ele nasce, ele se não cuidar imediatamente, ele morre, entendeu? Não dura muitos dias. Então, assim, a gente vê os animais, né, na floresta, assim, nasceu, já tá andando, já tá subindo na árvore, já tá correndo, porque, assim, faz parte daquela biologia deles. Nós, não. A nossa evolução levou com que a gente tivesse um cérebro cognitivo muito desenvolvido, mas, por outro lado, deixamos para trás essas questões mais instintivas de sobrevivência. Então, a gente não precisa largar uma criança na rua, ela não vai se virar. Igual se você largar um cachorrinho, tudo bem, ele tem chance de morrer, mas ele vai comer qualquer coisa que aparecer, ele vai se esconder. O bebê não tem isso, né? Então, isso mostra que, assim, nós somos seres absolutamente sociais. Se não tiver o outro para cuidar da criança, não existe a criança, ela vai morrer. Isso significa que o nosso cérebro só se desenvolve a partir do social. Portanto, a relação social é a coisa mais importante que existe para o desenvolvimento humano.
para o desenvolvimento cognitivo, emocional, para tudo, né? Para a gente poder viver em sociedade, a gente tem que desenvolver certas regras, a gente tem que desenvolver sentido de moralidade, né? A gente tem que conseguir controlar o nosso comportamento. Não adianta eu sentir raiva, eu posso sentir raiva. Todo mundo sente raiva, mas o que eu vou fazer com essa raiva? Eu vou sentir essa raiva e vou lá matar a pessoa? Ou eu vou sentir essa raiva e vou me afastar da pessoa para não comprar briga, né? Isso é um aprendizado social, né? Então, desde pequenininho, se você pega a criancinha lá sente raiva e bate no amiguinho. Se a gente não falar, ó, não pode bater, vamos conversar, vamos tentar chegar a uma conclusão, aí amanhã ela vai lá de novo e empurra da escada. Ó, não pode fazer isso com o amigo, e você vai ensinando o cérebro dela a resolver os conflitos de outra forma. Que é diferente se você deixa a criança bater, ou se você mesmo é um adulto que é violento, se a criança vê isso em casa, qualquer coisa, bate na mãe, o pai bate na mãe, ou enfim, é tudo na base da briga, ela pode aprender isso, e aí ela vai ter uma dificuldade de socialização, entendeu? Então, assim, a gente tem que entender que a cognição, ela vai se desenvolver a partir dessa socialização. Ah, muito legal, gente. Quero cumprimentar aí as mais de 470 pessoas que estão nos acompanhando pelo Facebook, né? Muita gente no Facebook. Compartilhem também essa live no Instagram. Vamos fazer uma grande comunidade de aprendizagem aqui com a professora Viviane Louro sendo uma referência aqui para a gente nesse tema tão importante que é neurociências nas práticas educacionais. E uma coisa muito interessante, Viviane, que do ponto de vista da socialização, um pensador que você certamente conhece, que é o Emile Durkheim, dizia que o fato social ele é sempre coercitivo. Ou seja, aqueles comportamentos que se tornam genéricos não precisam ser comportamentos bons, podem ser comportamentos ruins. Por exemplo, o crime. Ele pega exatamente o crime para falar, o suicídio, por exemplo, né? Então, há estímulos na sociedade para que certas condutas, certos comportamentos se repitam. A questão do suicídio, a questão do crime, mas coisas boas também, né? Por exemplo, a solidariedade, muita coisa interessante. Então, assim, a socialização, ela envolve aspectos normativos, não é? Você falou de estímulo. Estímulo, né? No caso da sociologia, se fala em coercibilidade, algo que você acaba sendo influenciado por aquilo e acaba repetindo. Por exemplo, a moda, né? A moda é uma coisa muito interessante, né? Que é inerente à sociedade. Mas fala pra gente, como é que é, na neurociência, a explicação desse caráter coercitivo, estimulante no sentido técnico, dos fatos sociais? Então, é exatamente isso que eu comentei da influência do grupo, né? Porque a gente tem que entender assim, para o cérebro, o objetivo do cérebro, pensa no cérebro como um organismo vivo, assim, né? O objetivo do cérebro é sobreviver, certo? Se a gente chegou aqui como espécie humana, Homo sapiens sapiens, é porque a gente conseguiu sobreviver a todas as adversidades que já tiveram no planeta desde que surgiu a primeira espécie lá atrás, entendeu? Então, o nosso cérebro, ele é muito preparado para se adaptar à realidade para poder sobreviver. E ele vai mudando para poder lidar com a sobrevivência, né? Nós somos, talvez, o animal mais adaptável, né? A gente tem alguns animais, por exemplo, que se mudar a temperatura, morrem. Se mudar a alimentação, morre. A gente não, a gente consegue sobreviver. Qualquer temperatura a gente dá um jeito, de comer qualquer coisa. O ser humano consegue ficar muitos dias sem comer. Ou seja, a gente tem uma grande adaptabilidade. E foi isso justamente que fez com que nós chegássemos, entre aspas, né, a dominar a Terra praticamente toda, né? Então, assim, esse cérebro nosso, ele é feito para se adaptar. E essa adaptabilidade vai depender do quê? Do grupo. Porque sozinho a gente não consegue sobreviver. Eu preciso do grupo. Quanto mais bando eu tiver, melhor eu sobrevivo. Então, é praticamente uma habilidade cognitiva inerente que a gente tem de começar a copiar o comportamento das pessoas do meu grupo. Daquelas pessoas que, para mim, são importantes e que, na minha interpretação, são as pessoas que vão me proteger, são as pessoas que eu quero ser igual, são as pessoas que eu me identifico, são as pessoas que eu me sinto pertencida e que isso me fortalece.
Então, assim, é muito natural a gente começar a copiar os comportamentos. Do ponto de vista mais do cérebro mesmo, a gente fisiológico, aí a gente está falando mais de questões assim de neurônio espelho, né? Que são agrupamentos específicos de neurônio que é feito para a gente imitar o outro, né? Isso daí ele serve para isso. Né? A gente também vai estar falando com certeza de sistema de recompensa, sistema de alerta. Então, por exemplo, se desde pequenininho a criança faz qualquer coisinha e a mãe fala, ai, que linda que você é. Todo mundo, ai, que linda que você é. Pronto. Ela vai ter uma tendência a repetir aquele comportamento, que na hora que ela ouve que ela é linda, o cérebro dela lança dopamina, ela fica feliz, aciona o sistema de recompensa. Aí ela começa a fazer aquele comportamento para conseguir manter aquela sensação boa que a dopamina dá, entendeu? E da mesma forma, os comportamentos aversivos. Então, eu faço uma coisa, de repente, achando que vou agradar e eu levo uma bronca. Aí, de repente, eu penso assim, não vou fazer mais. Porque se eu levei uma bronca, eu aciono meu sistema de alerta, que é o sistema do medo, que eu quero fugir. Então, todos esses comportamentos, eles são basicamente modulados por esses sistemas, entendeu? Esse sistema de alerta, sistema de recompensa, a ideia de eu querer me sentir protegida no grupo, de eu fugir do perigo, me sentir protegido e buscar conforto e buscar as coisas que me dão prazer, para que a vida vale a pena, para eu querer sobreviver. Ah, muito bem. E a Érica passou por aqui, Viviane, a Érica Radesbiel passou por aqui e falou, fala de homeschooling, coisa interessante, porque a questão da sala de aula, né, gente? A questão da sala de aula, o professor, ele é ali um coordenador de uma sala de aula para tornar a sala de aula um meio social adequadamente, né? Estimulante do ponto de vista, né? Mais propício à educação, vamos dizer, ao compartilhamento, né? À solidariedade, ao respeito, à ética, né? Então, o professor, ele não só educa o aluno individualmente, mas também prepara um ambiente saudável, uma comunidade em sala de aula, porque ali, dentro da sala de aula, a criança, ela pode funcionar melhor, ela pode ter mais aprendizado, não é mesmo, professora? Olha, eu não sei te dizer, eu tenho minhas ressalvas assim, dos dois lados, entendeu? Eu acho que tudo vai depender de como é feito, entendeu? Eu não vejo problema no homeschool, desde que essa criança tenha vida social fora de casa, entendeu? Então, assim, vamos supor, a criança prefere na família, sei lá, prefere estudar em casa, tal, aquela coisa toda. Mas essa criança faz uma aula de música fora com um grupo, ela pertence ao grupo de escoteiros, ela vai na igreja, ou seja, ela tem uma socialização, ela tem a possibilidade de aprender outras coisas com outros grupos. Então, eu não vejo problema. Por outro lado, eu entendo que a escola ela vai permitir justamente que a criança entre em contato de forma sistemática com muitas questões que vão ser importantes para a vida dela, né? Desde o aprendizado em si, do conteúdo e tal, mas principalmente as questões que tem numa sala de aula, que tem que gerenciar. Você tem que gerenciar tempo, disciplina, os conflitos todos, né? Os grupinhos, esse que não gosta daquele, o outro que brigou com o outro, e o professor que é chato, e o professor que eu amo. Ou seja, esse gerenciamento todo emocional e social que a escola proporciona, você não tem tendo o homeschool, né? E aí também fico me questionando como é que isso seria feito no Brasil, né? Porque eu acho que aí fora talvez funcione muito melhor. Aqui, se for uma coisa, o pai e a mãe podem dar aula, aí eu acho que a gente tem que ir para a escola mesmo, entendeu? Porque assim, né? A gente não, né? As pessoas têm que entender que dar aula é uma profissão, você tem que estudar para isso, né? Então, assim, eu posso ser uma ótima mãe, não significa que eu vou ser uma ótima professora. E nem acho saudável, né, ficar estudando com a mãe, porque aí começa também a misturar as relações. Então, para mim, o homeschool pode funcionar se eu tiver, sim, um sistema mesmo de professores, que não sei se seria pela internet, se vai em casa, mas assim, que tem que ser estruturado para ser desse jeito. Eu não entendo como sendo assim, a criança fica em casa estudando sozinha ou estudando com os pais, entendeu? Mas eu acho que assim, qualquer um dos contextos pode ser muito bom ou pode ser muito ruim. Vai depender de muitas coisas. Depende muito dos contextos, né? Eu sou apaixonado pela história,
pela lógica, por exemplo, da universidade, né? Da universidade. Eu estudei jornalismo, né? Estudei também direito, estudei sociologia. Mas uma coisa muito importante no jornalismo era o seguinte: você cria uma universidade que vai ser um espaço à parte para você fazer reflexões que não estão conectadas ou que não são subsidiárias das lógicas do mercado. Entende? Então, dentro da universidade é um espaço, de certa forma, protegido para você fazer certas reflexões. Então, a universidade como uma instância, assim, uma instância diferente, apartada. A mesma coisa também a escola, né? A escola, com essa autonomia que ela deve ter, um espaço em que o professor pode falar o que ele quiser, defender o que ele quiser, né? Defender o homeschool, defender o que ele quiser, de forma bem fundamentada, não é? Porque a diversidade é muito importante, porque realmente pode haver crianças, né, que tenham, por exemplo, condições especiais ou dentro de uma estrutura, como você falou, bem estruturada, que funcione, né? Mas o estatuto da escola, da universidade, eu acho que são bem importantes. O que você acha sobre o estatuto da universidade? Não, eu gosto, eu acho que é bem isso que você falou mesmo. Na verdade, assim, eu acho que o nosso foco como educador tem que ser assim, a gente transformar, tentar ajudar os nossos alunos a serem pessoas críticas, entendeu? A serem pessoas que tenham uma boa leitura de mundo, né? E que saibam, não é aceitar tudo e qualquer coisa, mas que saibam ser críticos e ter crivo moral e saber tomar decisões, né? Hoje em dia não tem mais o menor sentido essa coisa assim de eu entrar na aula, vamos abrir o livro, vamos estudar um conteúdo X ou Y. Claro que a gente tem que trabalhar conteúdos também, mas conteúdo cai na internet, entendeu? Qualquer um que abrir qualquer aula aí, você consegue aulas incríveis na internet que vão ser bem melhores do que a minha lá na frente da sala de aula. Então, assim, eu acho que o desafio da educação atualmente é como a gente gerencia conteúdos no mundo que a gente vive, que é um mundo hiperconectado, que o negócio acabou de acontecer, já está todo mundo sabendo, o aluno já sabe mais que vocês facilitar o que está acontecendo. Não dá tempo da gente se atualizar o tempo inteiro, né? Então, a gente vai ter que justamente... a gente está num mundo que a gente precisa ser mais criativo, que a gente precisa conseguir trabalhar de forma mais colaborativa, né? Que a gente precisa, que é muita informação, a gente precisa saber, talvez essa é uma das grandes coisas que a gente tem aqui ensinar para os alunos, eles saberem definir o que é bom e o que não é bom ser consumido, até mesmo quando estão estudando. Você manda fazer uma pesquisa, você põe lá um termo qualquer na internet, garrafa, vem 500 mil. Como que eu escolho qual é o artigo que eu tenho que usar, qual é o site que é bom, que não é? Então, eu acho que, assim, ensinar as pessoas, né, ensinar os alunos desde pequenininho a se disciplinarem, a organizarem o seu tempo, a planejarem, a serem criativos, a saberem pesquisar, a saber resolver problemas. Eu acho que é o foco da educação atualmente, né? Você vai trabalhar conteúdos, obviamente, mas eu acho que não pode perder de vista isso. Um conteúdo só pelo conteúdo, eu vou lá, falo, ele decora, faz a prova. Hoje em dia, nunca teve sentido. Mas hoje não tem sentido mesmo, né? Esse tipo de coisa. Então, essa ideia de ser crítico e que eu acho que a universidade ajuda muito a gente nesse sentido, né? Você tem, principalmente eu vejo, né? Eu estou na universidade pública e é maravilhoso. Eu estou no campus de artes, né? No campo de comunicação. Nossa, aí tem assim, do lado tem jornalismo, na frente tem o designer, atrás tem dança. E aí, esses dias eu fiz um evento lá de saúde mental muito bonito e comecei a ligar para todos os centros. Quando eu vi, já tinha gente da fisioterapia, da educação física, da medicina, né, da matemática. Tinha um monte de gente de muitas áreas contribuindo com o evento. Então, assim, isso é incrível. Eu acho que aprendizado é isso atualmente. É essa universalidade dos conteúdos e como que a gente consegue dialogar o que a gente sabe com o mundo, com toda essa variedade, essa diversidade de possibilidades e de pessoas, né? Só que eu acho que isso a gente tem que começar a ensinar desde pequenininho na escola, porque se a gente doutrina demais o aluno no sentido assim de, fica quieto, passa a lição, aprende, faz a prova, aprende, faz a prova, aprende, faz a prova. Quando ele entra na universidade, ele não consegue gerenciar, porque ele não aprendeu ter essa liberdade toda de pensamento, buscar as próprias disciplinas, enfim, e ter esse diálogo com o mundo. Ah, verdade. Viviane Louro, gente, minicurso Neurociências nas Práticas Educacionais. Viviane, hoje o professor chega em sala de aula, eu já lecionei em escola pública durante vários anos,
Já tive alunos de diversos tipos, né? Alunos de origens diferentes, alunos de diversas raças. Eu sei muito bem como funciona uma sala de aula, especialmente no Fundamental 2, que a etapa em que eu mais trabalhei. O professor chega em sala de aula e vê algumas questões. Alguns alunos que não aprendem, alguns alunos que não se interessam pela disciplina, outros alunos, né, que você vê visivelmente que eles estão deprimidos. Eu lhe pergunto, o que as neurociências podem nos orientar de forma, assim, logicamente, perfunctória simples, né, de forma mais direta, objetiva, para a gente poder lidar com essas questões, esses desafios, né, que os alunos trazem para a sala de aula. Sim. Eu acho que a primeira questão é justamente assim, a gente entender como funciona esse nosso cérebro de um modo geral, entendeu? Quando a gente entende que hoje em dia, não é 200 anos atrás, hoje em dia a gente tem tecnologia, hoje em dia é tudo muito mais rápido, hoje em dia as crianças estão muito mais antenadas, entendeu? Hoje em dia, sei lá, blogs e influenciadores digitais tem muito mais peso do que um livro na vida das crianças. Então, assim, se a gente não dialogar com a realidade que a gente tem do mundo atual e das crianças atuais, a gente vai gerar um monte de deprimida, entendeu? Porque a escola vai ficar vai perder cada vez mais o sentido, né? Então, assim, a gente tem que entender que essa velocidade de informação que a gente tem hoje também está modificando o cérebro das crianças. O excesso de tecnologia, quando é muito criancinha, está modificando o cérebro das crianças. Isso está trazendo alterações, né? Que até a nossa espécie se adaptar a um ponto disso ser bom, ela ainda vai ter muitos problemas, né? Então, a gente tem, sim, visto um aumento de crianças com déficit de atenção, com hiperatividade, com problemas de aprendizado, porque a gente, como é que eu posso dizer de uma forma bem realista, assim, a gente não respeita o biológico, entendeu? A gente não respeita o cérebro. Então, assim, criança de 2, 3 anos não tem que escrever, entendeu? Criança até 6, 7 anos tem que brincar com o corpo, tem que se sujar, tem que. E aí a gente tá numa neura de que, assim, nossa, com 3 anos já quer que a criança seja alfabetizada e já tá pensando no futuro dela. As crianças hoje têm uma vida pior do que adulto, assim, não tem tempo pra nada, né? Porque ela vai pra escola e ela faz inglês, espanhol, golfe, natação, piano, e aí ela já estuda inglês 5 horas por dia, porque ela tem que, quando ela for, porque é o intercâmbio, às vezes ela tem 6 anos de idade. Então, assim, a gente está violentando o cérebro dessas crianças, entendeu? E aí vai ter consequência. Não tem como, né? Se eu pegar a minha mão e der uma martelada no meu dedo, eu vou machucar meu dedo. Então, se eu pego um cérebro que ainda está em formação e dou um excesso de estímulos, entendeu? Mesmo que pareça bom, a longo prazo isso vai ser cobrado. E a gente tem visto isso nas salas de aula, as crianças deprimidas, as crianças estressadíssimas, né? Porque não tem tempo, porque estão cansadas, muita tecnologia e pouco contato humano muitas vezes, né? Então, tudo isso vai gerando essas coisas que você falou. Muito bem. Viviane Louro, aqui com o minicurso Neurociências nas Práticas Educacionais. Em relação à formação dos professores, Viviane, nós observamos que as neurociências, apesar de sua relação bem intrincada com a educação, não está muito presente nos currículos. Você acha Sim. que isso traz prejuízos para a educação como um todo? Eu acho um crime. Eu acho que neurociência tinha que ser disciplina obrigatória. Neurociências e psicologia, para mim, tinham que ser disciplinas obrigatórias de qualquer curso que lida com o ser humano, entendeu? Tu vai lidar, você vai ser jardineiro, ok. Talvez não precise estudar neurociência e psicologia, entendeu? Você vai ser, sei lá, trabalhar com computação, ok. Mas você vai trabalhar com pessoas, você vai ser advogado, médico, professor, qualquer profissão que trabalha com pessoas, eu acho que a gente é obrigado a entender pessoas, né? Entender? Por exemplo, o marketing estuda super neurociências. Todo curso de marketing tem neurociência lá, tem a parte de neuromarketing.
que é justamente estudar o cérebro do consumidor. Então, se estuda como que as pessoas funcionam em relação ao consumo, para justamente na hora que eu for criar uma campanha de marketing, eu meio que manipular as pessoas para vender mais, entendeu? Então, assim, o mercado, assim, essas profissões mais voltadas para o mercado já sacou isso. Mas se eu posso influenciar uma pessoa para comprar mais ou para comprar o que eu quero, eu posso influenciar essa pessoa para aprender mais, para aprender melhor, ou para ter um comportamento melhor, né? Então, isso tem que estudar. Psicólogo, para mim, tem que estudar neurociências. Não adianta só saber da teoria, tem que saber do cérebro. Porque, às vezes, um comportamento de uma pessoa não está ligado somente porque é um trauma de infância, uma construção. Não, ele pode ter um tumor no cérebro que está causando aquele comportamento. E se é um psicólogo, por exemplo, que não sabe que existe essa possibilidade, ele pode ficar lá tentando tratar e que não vai funcionar, entendeu? Então, assim como eu acho que educador tem que saber de psicologia do comportamento, eu acho que o psicólogo tem que saber de neurociências, o médico tem que saber de psicologia para poder chegar no paciente e dar uma notícia difícil, por exemplo. Então, eu entendo que, assim, se a gente trabalha com pessoas, a gente tem que saber como pessoas funcionam. E, para isso, a gente tem que estudar psicologia e neurociências. Muito bem, gente. E a Viviane Louro, ela tem muitas especialidades e uma delas é inclusão. É fantástico o trabalho que a professora Viviane Louro faz com a inclusão. Então, a pergunta aqui que tem a ver com isso... Aliás, deixa eu fazer um parênteses aqui, gente. A Viviane Louro está na segunda semana na rede pedagógica, realizando já há pouco mais de 2 anos. Quem não fez ainda a segunda semana na rede pedagógica, que é todinha sobre inclusão, eu recomendo que faça. Mas tem uma pergunta aqui da Fed Gleuma, que é o seguinte: como as neurociências podem ajudar na educação de crianças autistas? Eu não entendi o comecinho da pergunta que falhou, que como que? Como que as neurociências, Viviane, podem ajudar na educação de crianças autistas? Então, a neurociência vai ajudar na educação de qualquer criança, entendeu? Porque o que eu acho muito legal da neurociência, que se você entender como funciona um cérebro considerado típico, ou seja, um cérebro que se desenvolveu dentro do que a gente pode considerar normal para a espécie, entendeu? Se eu entendo como isso funciona, qualquer coisa que funcionar diferente disso, eu vou entender que tem algo de diferente ali. Aí eu vou estudar o que é essa diferença, entendeu? Então, por exemplo, o meu doutorado foi em neuro e foi sobre autismo, né, com música. Então, assim, só para ter uma ideia, um exemplo bem simples. Então, por exemplo, se eu entendo que autistas têm, por exemplo, alterações neurológicas várias, eles têm mais sinapses, mais neurônios em algumas regiões, eles acabam tendo um cérebro que às vezes é maior e é mais pesado, e aí tem muita sinapse, então é como se ficasse interditado, né? Eles podem ter alterações de neurônio espelho, eles têm alterações psicomotoras, de processamento auditivo central e tal. Se eu entendo cada coisa dessa, como funciona no cérebro, o que é uma alteração psicomotora, o que é um processamento auditivo. Se eu entendo essas coisas, eu vou entender o comportamento do meu aluno. Primeiro, eu vou saber identificar, entendeu? Se eu já sei que, por exemplo, vou dar um exemplo bem prático, assim. Eu sei que autista pode ter alteração de neurônio espelho. Então, eles têm menos neurônio espelho. Então, se eles têm menos neurônio espelho, eles têm mais dificuldade de imitar o outro. Então, por exemplo, se eu estou fazendo uma atividade qualquer lá, imita aqui a dança, a coreografia, e ele não está conseguindo fazer, eu não vou julgar ele e falar assim, é porque ele é preguiçoso, ou eu vou falar assim, mas é tão fácil fazer isso, é tão fácil para quem tem um cérebro preservado, para quem não tem neurônio espelho, não é fácil. Então, aí eu penso, bom, então se o problema pode ser de neurônio espelho, eu posso criar estratégias para conseguir fazer com que ele imite por outras vias neurológicas, entendeu? Então, eu posso usar algumas figuras, eu posso segurar na mão dele e fazer a coreografia junto para que ele vá pela percepção do corpo e não pelo neurônio espelho. Aí eu crio estratégias alternativas para ele conseguir por outros caminhos, né? Então, as neurociências ajudam nisso, da gente conseguir entender como que aquela pessoa, seja autista, ou com qualquer patologia, ou sem patologia, como que aquela pessoa está entendendo as coisas e por que ela está conseguindo ou não está conseguindo fazer as coisas.
É muito interessante, né, gente? É o que eu disse no começo, que aprendemos aqui com a Viviane, é que os comportamentos têm causas, né? Causas que podem ser explicadas, né? Explicitadas pelas neurociências. Então, isso é muito interessante. E sobre a empatia, hein, Viviane? O que é Sim. empatia? Como que a neurociência explica o que é a falta de empatia e também o que é a presença da empatia no sujeito? Bom, lembra que eu falei de cérebro social, né? Então, assim, o cérebro social, ele, como eu disse, são áreas específicas do sistema nervoso que se desenvolveram com a evolução para justamente ajudar a gente se adaptar socialmente, né, para poder sobreviver. Então, nós já temos áreas do cérebro, principalmente áreas aqui no nosso lobo frontal, bem mais aqui, regiões em cima do olho, bem aqui no meio, bem na testa e no meio, um pouquinho mais para dentro, mas aqui na região frontal, a gente tem áreas muito específicas que elas têm uma participação intensa no comportamento social, dentre eles a empatia, né? Então, por exemplo, uma pessoa que um psicopata, né? Uma pessoa que tem transtorno antissocial, de comportamento antissocial, ela tem falhas, ela tem uma disfunção ou ela tem uma ausência completa de funcionamento de regiões orbitofrontais, ou seja, a região que fica em cima do olho, no cérebro, né? A região que fica em cima do olho e a região que fica aqui no meio, que a gente chama de ventromedial, em psicopatas não funciona, entendeu? Que são as áreas da empatia. Então, a gente vai explicar assim: se uma pessoa é muito empática, ela tem essas áreas que estão funcionando melhor do que as pessoas que não são tão empáticas. E aí a gente vai entender que tem determinadas patologias, determinados transtornos, determinadas doenças que pode, entre aspas, desativar ou causar uma disfunção nessas áreas. E por isso que pessoas acabam fazendo coisas que você fala assim, mas como assim? Como, sei lá, uma mãe, de repente, mata um filho. Como assim? Entendeu? Mas se você for ver, dentro do cérebro dessa pessoa tem um monte de alterações. Ah, muito bem, Viviane. Então, isso é muito interessante o que a Viviane está dizendo aqui, gente, é porque, às vezes, a gente quer obrigar as crianças a aprenderem certas coisas, não é? Ou a Sim. terem certas habilidades. O problema é que falta infraestrutura. E é isso que a neurociências, né, podem nos mostrar. Então, a pergunta aqui que eu tenho certeza que você vai gostar, viu, Viviane? A pergunta da Vera.costaferreira.9. Ela está dizendo que ela tem um filho que tem TEA, né? E que esse filho tem dificuldade de se alfabetizar, mas que a música ajuda. Então, eu quero lhe perguntar isso, né? Como que a música pode ajudar na inclusão de pessoas com transtornos ou dificuldades de aprendizagem? Ok, muito bom. Bom, essa é a minha especialidade, né? Meu trabalho é com música. Então, assim, as pesquisas mostram que a música é o fazer humano mais complexo que existe. Então, assim, do ponto de vista do cérebro. Então, a música, ela vai exigir um funcionamento integrado de várias regiões, entendeu? De áreas que são motoras, porque você vai tocar, você tem que ter coordenação motora. Cognitivas, porque você precisa pensar, entender quando você vai estudar, ler a partitura, aquela coisa toda. Visuais, porque você está lendo a música, está olhando para sua mão tocando o instrumento. Auditivas, porque você está ouvindo o som e está elaborando todo o que está acontecendo ali com o som, entendeu? Fora que a música vai exigir não, mas ela vai sempre ter um fundo emocional, porque ninguém vai estudar música porque odeia música. Todo mundo gosta de música, de alguma música, né? Ou vai estudar ou vai ouvir música. Então, a música ela já tem um fator mesmo de identidade mesmo cultural muito forte pra gente, né? É aquela música que me representa. Quando eu tô triste, eu ouço aquela música, a música do primeiro beijo, a música do meu casamento, entendeu? Então, assim, a música ela tem um valor afetivo muito grande. E aí, isso significa que ela ativa áreas do sistema de recompensa que eu já falei aqui, ela ativa toda essa área mais límbica, que é o gerenciamento das emoções. E aí a música vai ativar tudo isso de forma integral, junto. E por causa disso, ela acaba sendo um grande, digamos assim, uma grande gasolina
para o meu cérebro funcionar, entendeu? Ela é um grande interruptor aí, assim. Sabe aquele... Me veio agora na cabeça assim, você tem o interruptor do quarto, você clica ali e acende a lâmpada, certo? Mas você tem aquele quadro de energia geral da casa, né? Que fica geralmente lá fora, que você pode desligar tudo ou ligar tudo. A música seria esse quadro, entendeu? Ela não é, ela é capaz meio que de ligar tudo e de integrar tudo. Por isso que ela causa tanta plasticidade cerebral e por isso que ela ajuda tanto em processos de reabilitação, de alfabetização, uma série de coisas. Gente, desculpa meu gatinho aqui. Desculpa, eu estou com o cachorro aqui, eu mostrei aqui. Vou mostrar de novo, porque me pediram para mostrar. Já apareceu meu cachorro aqui atrás também. Olha só, Livinha. Ah, mudou, que coisa mais fofa. Que bonitinho. Acompanhando. Lindo, lindo, lindo. Viviane, mas o professor Cagliari, que esteve aqui antes de você na live anterior, ele falou uma coisa que eu gostaria de colocar aqui em xeque com você. Você dizer se é ou se não é. Ele falou que a memória é a base da aprendizagem. Você concorda com isso? Perfeitamente. A memória não só é a base da aprendizagem, a memória é a base da vida. O Ivan Esquerdo, que é um grande estudante de memória, né? Estudioso da memória, ele somos memórias, somos nossas memórias. Somos quem somos porque temos memória. Tanto que no Alzheimer a pessoa perde a memória e muitas vezes assim, ela esquece até de quem ela é no mundo, entendeu? Então, assim, se eu sei quem eu sou, é porque eu tenho uma história de vida que está memorizada e introjetada em mim. Então, assim, não existe aprendizado sem memória. Não existe processamento de informação sem memória no nosso cérebro. Como é que a gente pode, até o professor também, nós precisamos ter uma memória fantástica, né? Para ir conectando as aulas, os conteúdos, né? Conhecer os alunos, chamar um pelo nome. Então, assim, para a gente, professor, a memória é muito importante. E também para os alunos, né? Como você acabou de dizer, para aprender os conteúdos, não só conteúdos, né? Aprender também a funcionar socialmente, né? Até lidar consigo mesmo. Como que nós podemos melhorar a nossa memória, hein, Viviane? Sim. Bom, tem muitas questões que fazem melhorar a memória, né? A primeira delas é o sono. Por incrível que pareça, você quer ter uma boa memória, você tem que dormir bem. O que é dormir bem? Dormir bem é dormir uma noite de sono tranquila, sem barulho, no escuro, e pelo menos umas 6 horas de sono ininterrupto. Porque no sono a gente produz uma substância que chama melatonina, e a melatonina, ela faz muitas coisas, mas dentre as coisas que ela faz, ela fixa a memória. Então, o que eu estudei durante o dia, tudo que eu fiz durante o dia, que está ali ainda na minha memória de curto prazo, é quando eu durmo que ela é fixada e vai para a minha memória de longo prazo, né? Então, essa é uma coisa. A segunda questão é o treino. Não tem como ter memória sem ter treino, né? Então, eu preciso usar aquela informação que eu estou tendo de alguma forma para eu melhorar minha memória. E eu preciso associar o conteúdo com coisas que são importantes para mim, né? Então, assim, o que mais chancela a memória, que faz a informação se fixar, é o emocional. Então, se eu gosto daquilo que eu estou estudando, se eu gosto daquilo que eu estou fazendo, meu cérebro vai memorizar automaticamente. Se eu não gosto, é um sacrifício. Todo mundo aqui teve ou tem aquela aula ou aquela coisa chata que não gosta, que não queria, e que você tem que ficar lá e que, assim, você faz a prova e esquece no dia seguinte, entendeu? Por quê? Você não tem, você não gosta ou você não vê sentido naquilo. Se não tem sentido, o cérebro descarta. Porque é aquilo que eu falei, o cérebro é feito para sobreviver, e sobreviver para ele significa se adaptar. E se adaptar significa que eu vou armazenar as informações que são importantes para a minha sobrevivência. O cérebro não vai perder tempo com informação que não é importante. E só é importante aquilo que, para mim, faz eu me sentir bem, que aí é quando eu gosto, ou que, para mim, faz sentido eu aprender aquilo, entendeu? No sentido que eu vou usar aquilo
para minha vida. Então, eu preciso aprender isso aqui, porque se eu não souber usar isso aqui, eu não vou sobreviver. Qualquer outra coisa que não é assim, o cérebro descarta. Por isso que eu sempre digo, as nossas aulas, elas precisam, antes de mais nada, atingir o emocional dos alunos, entendeu? Antes de mais nada, o aluno precisa gostar de você como professor, como pessoa, tem que ter uma boa relação com o aluno, e em segundo lugar, ele precisa gostar da sua disciplina, do seu conteúdo, por mais chato, difícil que seja, você tem que dar um jeito de fazer aquilo ser mais palatável e criar algum link com alguma coisa que vai fazer sentido para o aluno, porque senão fica um monte de informação jogada e é perder tempo de vida isso, na verdade. Ah, muito bem, gente. Olha, estamos com Viviane Louro no minicurso Neurociências nas Práticas Educacionais. Nós tínhamos planejado fazer 2 live aulas intercaladas com vídeo, mas nós tivemos que adaptar a programação para incluir o professor Cagliari às 19 horas. Então, vamos seguir com a professora Viviane por mais tempo e vamos liberar a videoaula ao final. Você pode ver depois ou pode ver amanhã. Tá? Quem não puder também ficar mais tarde com a gente aqui, pode recuperar esse conteúdo depois, não tem problema. Mas a minha sugestão é que você fique aqui e até que você convide pessoas para participar deste bate-papo acadêmico com a professora Viviane Louro. É um momento muito precioso, né? Um momento muito importante aqui para quem quer se aperfeiçoar como educador. Compreender aqui, gente, neurociências, aprender neurociências com a pessoa que realmente sabe. E não sabe só na teoria, sabe muito na teoria, porque é doutora, mas sabe também na prática, porque ela exerce, ela pratica as neurociências, especialmente em inclusão educacional. Tem uma pergunta aqui que eu achei interessante também, viu? As perguntas são todas interessantes, mas você comenta sobre isso na videoaula. A Marimar Moura 123, Viviane, ela pergunta se o cérebro muda constantemente ao longo da vida. Sim, o cérebro está mudando constantemente desde da fecundação até a hora da nossa morte. Só que a gente tem que entender assim, esse muda constantemente não é uma coisa assim absurda, entendeu? Muda no sentido assim, de reconfiguração de sinapses, né? Você não vai ter uma mudança, assim como o nosso corpo muda, né? Você engorda, você emagrece, a gente vai diminuindo de tamanho quando vai ficando mais velho, a gente incha, né? Então, assim, o nosso corpo muda. Mas é uma mudança dentro de um padrão, né? Não é assim, não vai nascer um braço no meu pescoço, né? Uma outra perna em outro lugar. Não. É uma mudança dentro de uma configuração que é fechada, certo? Então, o cérebro é a mesma coisa. Ele não vai criar um novo pedaço, ou se eu perder a área motora do cérebro, ela vai aparecer num outro lugar. Isso não. Mas ele muda no sentido de que o cérebro, o funcionamento do cérebro, ele é feito a partir de redes de sinapse. Redes sinápticas são neurônios que vão se comunicando. Então, se eu uso mais, eu vou ter mais neurônios se comunicando. Se eu paro de usar, esses neurônios saem daqui e vão fazer outra coisa, porque eles vão ficar perdendo tempo ali. Ou, se eu não uso mesmo, eles podem até morrer, né? Então, assim, o nosso aprendizado significa que teve mudanças de rede sináptica. Então, assim, eu não sabia tocar piano. De repente, eu estudo e sei tocar piano. Então, se eu não sabia, eu tinha uma rede sináptica. Depois que eu aprendi, agora eu domino, significa que meu cérebro mudou. Já é uma outra configuração, entendeu? Mas desse jeito que eu tô falando, ele reconfigura dentro do que ele tem ali, né? Ele não vai mudar uma estrutura dele assim. Ah, muito bem. Viviane, nós assistimos a um movimento aí no começo do século XVI, XVII especialmente, movimentos racionalistas, né, iluministas, né? Nós podemos até citar aqui o René Descartes, né? Penso, logo existo. E depois, assim, tem um autor mais contemporâneo, chamado Robert Merton, que ele vai dizer o seguinte, olha, essa separação, cisão entre cognitivo, né, e afetivo, isso não existe. Isso é relativo. Você concorda com isso? Plenamente. Tem um livro do Antônio Damasio, que é um neurocientista bem famoso, assim, que estuda as emoções.
E o livro dele é maravilhoso, eu indico esse livro. Chama justamente O Erro de Descartes. Porque ele vai falar que justamente não é penso, logo existo, é sinto, logo existo, entendeu? Então, assim, na verdade, a base da nossa existência e do nosso comportamento e até da nossa cognição, ela é muito mais emocional do que cognitiva, entendeu? Só que, de fato, na verdade, a gente não tem como separar essas coisas, não existe. E isso daí, para mim, é um grande erro que a gente comete muito na nossa vida e comete muito como professor também. Aquela coisa assim, sei lá, vou dar um exemplo de sala de aula. O aluno chegou super triste porque o cachorrinho morreu, alguma coisa assim. Aí ele chega assim, eu tô triste porque o cachorro morreu. E aí a gente tenta enrolar a criança, assim, deixar ela desligar disso, falar assim, então senta para fazer atividade aqui, esquece isso depois você pensa, alguma coisa assim. Não existe isso, entendeu? O cérebro que está triste é o cérebro que está lá aprendendo. Então, assim, se ele está triste, aquilo vai influenciar cognitivamente. Se ele está nervoso, aquilo vai influenciar cognitivamente. A nossa cognição, ela vai ser sempre um diálogo dos elementos racionais com os emocionais. Não existe, é um mantra, não existe a possibilidade de eu separar a emoção de razão, entendeu? O que existe é eu fazer de conta que eu estou separando. Né? Então eu posso estar muito mal por dentro, sei lá, o namorado me largou e eu tô péssima, mas eu tenho que dar aula. Então eu não vou chegar no meio da aula e vou chorar. Entendeu? Então, eu vou dar aula do jeito que eu conseguir dar, mas provavelmente não vai ser minha melhor aula e eu vou continuar me sentindo péssima, entendeu? Eu não consigo assim, deixa eu dar aula, eu amo dar aula, então eu vou dar aula, então eu vou esquecer que eu tô triste e deixa eu dar aula e agora eu fico muito feliz. Aí quando eu volto eu fico muito triste, não existe, né? A gente é um todo indissociável entre o biológico e o social, entre o emocional e o cognitivo. Legal, muito bem, viu, Liliane? Agora, Liliane, esse ponto da conversa, eu acho que dá para a gente encaixar aqui um autor que eu tenho certeza que você utiliza muito em suas reflexões, que é o Freud. Né? Como que você dialoga com o Freud, hein, Liliane? Bom, eu não sou psicanalista, mas assim, eu li muita coisa, estudei, já fiz parte do grupo de estudo de psicanálise, assim, eu gosto muito do Freud, eu acho que assim, o Freud, de fato, mudou o mundo, né? Algumas pessoas são muito especiais no mundo, assim, acho que o Einstein, o Freud, o Leonardo da Vinci, a gente tem algumas pessoas aí que, assim, mudaram o planeta, e ele é uma dessas, né? Tudo bem que hoje já tem muita coisa questionável, a neurociências mesmo, né, questiona algumas coisas, mas assim, eu não acho que é tão distante da neuro, não, tá? Tem até uma certa rixa assim, entre psicanalistas e neurocientistas. Você quis me pôr na fogueira, né? Porque tem psicanalista que odeia neurociência, e o pessoal da neurociência fala assim, gente, esse povo da psicanálise é tudo viajado, porque fica falando umas coisas que não tem nada a ver. Mas eu não consigo ver tanta separação assim, entendeu? Muitos elementos do que o Freud fala, né, da questão do id, por exemplo, do instinto, do inconsciente, a neurociência vai chamar de sistema límbico, por exemplo, né? Vai chamar de memórias emocionais, memórias inconscientes, memórias não declarativas, né? Toda essa ideia do superego, dessa coisa do controle do meu comportamento, né? O que eu fico inibindo tudo que eu sinto. Quem faz isso é o lobo frontal, entendeu? Então, assim, tanto que a gente bebe, você desinibe o lobo frontal e aí começa a falar bobagem, fica mais solto, tal. Porque justamente quando você perde a função do lobo frontal, diminui a função do lobo frontal, todo o seu sistema límbico aflora, ou seja, né, quando você perde seu superego, seu id vem. Então, assim, não, claro que Freud não é só id, ego e superego, né, óbvio, mas dá pra gente relacionar muita coisa, né, com a neurociências e a psicanálise e as teorias, outras teorias da psicologia também, né? Agora, é claro, se a gente for falar de psicologia e neurociências, a que mais se aproxima da neuro é a terapia cognitiva comportamental. Isso é fato, né? Porque a TCC, ela é baseada em neurociência, ela é baseada na coisa muito do behaviorismo, da coisa do comportamento, né? De como que eu induzo o comportamento humano, Skinner, Pavlov, aquela coisa toda. Bandura, enfim. A neurociências, a TCC bebe na neurociência, então é óbvio que é bem fácil
de entender. Mas eu não vejo muito longe das outras coisas, não. Das outras teorias. Muito legal. A gente deseja que a Viviane consegue ser bem eloquente, como já comentaram aqui, né? E muito clara. Eu vou lhe perguntar, então, para você explicar um pouco melhor o que seriam essas ATCC, né? As teorias cognitivas comportamentais, Viviane. Isso. A TCC, a terapia cognitivo comportamental, ela é um tipo de terapia que, assim como outras, funciona muito bem. Todas eu acho que funcionam muito bem, né? Só fazendo um parênteses aí, para quem não conhece muito essa coisa de terapias, a gente tem muitas abordagens. Tem algumas que são mais existencialistas, tem algumas que são, que são mais corporais, né? Mas, enfim, cada uma tem a sua teoria, tem o seu jeito de ser e que funciona. Claro que para algumas pessoas, umas vão funcionar mais do que as outras, porque está ligado a como que a pessoa funciona, né? Uma pessoa que é mais racional, talvez vai se dar melhor com uma TCC do que com uma psicanálise, por exemplo, né? Enfim, e assim vai. Mas a TCC em si, ela é baseada nessa ideia de como funciona o comportamento, entendeu? Então, ela é baseada principalmente na questão das crenças, né, nucleares, que chama, tem gente que chama de crença limitante, mas é um termo mais popular, mas assim, as crenças nucleares, que são justamente assim, como que o nosso comportamento, como que nós viramos quem somos nós, né? Por que Viviane gosta de neurociências, de música, porque eu escolhi fazer o que eu escolhi fazer, por que eu falo rápido assim? Porque, se você for ver, tem todo um histórico de vida que faz a gente ser a gente, né? Isso é comportamental. Então, a neurociência vai trabalhar muito em cima disso, os comportamentos que a gente vai aprendendo e eles vão se solidificando e sendo automáticos, e que estão baseados muito nas nossas crenças nucleares, aquelas crenças bem de pequenininho lá que a gente não lembra, e a gente vai repetindo os comportamentos. Então, a TCC, ela vai tentar ajudar a pessoa a mudar os comportamentos que ela tem, que não estão fazendo bem para ela de alguma forma, né? Então, a TCC funciona muito para casos assim de ansiedade, fobia, pânico, toque, depressão, entendeu? Então, a pessoa tem fobia de elevador, aí tem um monte de técnicas que eles usam para mudar o cérebro, literalmente, da pessoa para ela deixar de ter aquela fobia. Isso funciona muito. Então, eu queria que você... Mas eu não sou psicóloga, não, e não sou... Eu não atuo com TCC, mas eu já fiz terapia. Eu sei um pouco da TCC porque eu fiz quase 2 anos de... Alô? Muito bem. Deu uma cortadinha, mas voltou. Tá. Viviane, então, muito obrigado pela explicação sobre... Está me ouvindo, né? Tem uma pessoa aí lá do Irã, me parece, comentando aí. Eu realmente não consigo ler árabe, mas, né? Aliás, gente, eu falando besteira aqui, né? O Irã não é um país árabe, não consigo ler a língua do Irã aqui, tá, gente? Mas é bem bacana. E é interessante vendo, porque o segundo país com mais seguidores da rede pedagógica é a Turquia. E as que legal! É a Turquia, e as pessoas entram, querem participar, né? É a dificuldade da língua, mas realmente a integração aqui é muito grande. Viviane, voltando um pouquinho sobre o subconsciente. O subconsciente existe ou não existe? É uma boa pergunta, viu? Olha, do ponto de vista da neuro, eu realmente teria que estudar mais, assim, pesquisar. O que existe com certeza são as memórias inconscientes, né? São aquelas memórias que ficam registradas. O que seria, digamos, o inconsciente, né? Pro cérebro, estou falando mais do ponto de vista biológico, né? O consciente é aquilo que chega, a informação que chega no nosso lobo frontal, e aí a gente sabe que ela existe, entendeu? Então, a consciência, de certa forma, é toda e qualquer informação que chega no meu lobo frontal. Aí eu tomo consciência. Se a informação não chega no meu lobo frontal, ela está inconsciente, entendeu? Eu não sei que ela existe. Então, por exemplo, uma pessoa que é sonâmbula, né? Ela está dormindo,
ela pode estar de olho aberto, mas ela não está com o seu lobo frontal funcionando no sentido de entender o que está acontecendo. E mesmo assim ela consegue fazer as coisas. Porque a gente tem memórias que são conscientes e inconscientes. As memórias conscientes são aquelas que eu posso resgatar a hora que eu quiser. Então eu falo assim, eu quero ir comprar pão. Então eu lembro o que é pão, eu lembro que horas que são, que hora que a padaria fecha, eu lembro como pego o carro, eu lembro como chega lá. Eu quero lembrar e eu sei fazer aquilo, ok? Mas, por exemplo, eu dirigir é uma memória que quando eu estava aprendendo a dirigir, ela era uma memória consciente, eu tinha que pensar, nossa, agora eu tenho que pisar, agora eu tenho que trocar marcha, agora você pensa, e depois ela fica automática, ela fica inconsciente. Então você entra no carro, dirige, vai e volta e fala assim, nossa, já fui, já voltei. É meio que teu corpo vai sozinho, né? Você dirige pensando em outra coisa, falando com uma pessoa, enfim. Então, a gente é capaz de fazer muitas coisas sem nem ter muita consciência dessas coisas, né? Então, o nosso comportamento, muito do nosso comportamento é inconsciente. Eu não diria que talvez todo, mas assim, muito, muito mesmo é inconsciente, né? Uhum. Viviane, e ressignificação? Já que você foi de terapias, né? O que é, do ponto de vista das neurociências, ressignificar? Muito boa pergunta. Olha, do ponto de vista da neuro, ressignificar seria a gente remodelar as redes sinápticas, entendeu? Refazer as memórias, digamos assim, reinterpretar aquilo que eu tenho memorizado. Então, vamos pensar assim, porque aí a gente vai entrar numa discussão complexa, que é assim, o que é a realidade, né? Então, assim, para as neurociências, a realidade ela vai ser sempre uma interpretação pessoal, entendeu? Então, isso é muito difícil das pessoas entenderem. A gente tem que entender assim, existe um mundo aqui fora, existe algo. Algo existe, entendeu? Mas como eu estou interpretando esse algo, pode ser muito diferente de como você está interpretando esse algo. Espera só um minutinho. Gente, pega esse gato, pelo amor de Deus. O gato não pode gritar aqui. Desculpa, gente. Enfim, então assim, como eu interpreto o mundo, pode ser muito diferente de como você interpreta o mundo, né? Então, a minha realidade está ligada com como eu construí a minha visão de mundo. A sua realidade também. Então, eu posso passar por uma situação, por exemplo, e que gera um trauma, gera uma coisa muito ruim. Eu fui assaltada, vamos supor. Gente, 2 segundinhos. Gustavo! Sem problema. Aproveito para mostrar aqui para vocês esse livro aqui, gente, olha. Olha que bacana. Pierre Levy, Sabe Cultura. Sem problema, Viviane. Aproveito para mostrar um livro aqui no pessoal, tá? Da editora 34. Livro bem bacana, tá, gente? Ontem eu mostrei, né, esse livro Bocejo aqui, do Ilan Lehmann, né? Também com o Renato Morricone, né? E já mostrei também aqui esse livro. Eu gosto muito desse livro, gente. A tradução não é boa, tá? É um livro muito bom. Ler em alemão é muito difícil também, mas é um livro fantástico, né? Max Weber, Economia e Sociedade. Muito bacana para estudar socialização, estudar muita coisa nesse livro aqui. Bacana. Já mostramos aqui também para vocês. Olha que lindo esse livro do Pedro Bandeira, gente. Cavalgando o Arco-Íris. Olha, é um livro bem ilustrado. Já sorteamos aqui. Gente, o Pedro Bandeira vai fazer mais minicursos aqui. Estamos sorteando vários livros autografados do Pedro Bandeira. Então, fiquem atentos à programação, porque vamos ter programação com o Pedro Bandeira, com o Ilan Lehmann e com outros especialistas aqui na rede pedagógica. Muito bem. Pronto. Então, está falando de traumas. Meu gato é um trauma na minha vida. Eu ligo pra live e ele começa. Enfim, bom, então vamos lá. Eu sofri um assalto. Aí eu vou ter uma memória muito ruim em relação àquilo. Então eu começo a achar que sempre que eu sair, alguém vai me assaltar e que eu não quero passar mais por aquele lugar. Enfim, eu fico com aquela informação armazenada na minha memória. O que é o ressignificar? É eu conseguir olhar aquela memória que eu tenho por outro prisma. E aí, com isso, eu consigo, como se eu mudasse a força que aquela memória vai ter no meu comportamento. Entendeu? Então, assim, a gente não vai
esquecer, né? Quem passou por um trauma muito grande na vida, as pessoas às vezes falam assim, ah, vou fazer terapia para quê? Eu não vou esquecer. Não é para esquecer, é para eu olhar aquele acontecimento de uma outra forma. Se eu conseguir mudar essa realidade da minha interpretação, aquela memória não vai ter mais tanta influência no meu comportamento. E aí eu consigo melhorar uma série de coisas, entendeu? Então eu entendo que a ressignificação é você criar novas redes neurais e enfraquecer aquelas redes neurais ligadas àquela memória que está te fazendo tão mal. Ah, muito legal, Viviane. Viviane, outra constante nas sociedades, todas as sociedades basicamente têm isso, são as religiões, que é um assunto que está na pauta e hoje, campanhas políticas, campanhas eleitorais, religião. Por que que a religião é quase que inerente ao cérebro, Viviane? Então, a religião, eu entendo que eu não sou uma estudiosa das religiões e das culturas, né, nesse sentido, mas assim, eu entendo que a religião, ela tá muito ligada a essa ideia do pertencimento de grupo, entendeu? Porque a religião justamente une as pessoas dentro de um jeito único de pensar, em uma crença, né? Quem não gosta de se sentir especial no mundo? Então, se eu me sinto especial, isso melhora a minha autoestima, isso fortalece os meus vínculos, entendeu? Então, se eu entendo que se eu faço parte dessa religião, porque, sei lá, a entidade X que eu posso chamar de Deus, de anjo, do que eu quiser, me escolheu porque eu acredito que esta é a religião verdadeira. Então, eu estou com um grupo das pessoas que são os escolhidos, ou que sabem a verdade, ou que fazem algo que é especial. Isso fortalece muito o grupo, entendeu? E esse fortalecimento de grupo, esse pertencimento de grupo, é importante para a sobrevivência, como eu estava falando antes da questão do cérebro social, entendeu? Então eu vejo a religião como uma função muito importante da questão do grupo mesmo. Ah, tá, Viviane. Já estamos aproximando aqui do final. Pessoal, quem quiser fazer perguntas, pode clicar nessa interrogação e registrar a sua pergunta que nós vamos repassar para a professora Viviane. Eu gostaria, Viviane, que você explicasse um pouquinho para a gente o que é psicomotricidade. Ok. Bom, a psicomotricidade, ela é uma área de estudo, digamos assim, que vai estudar justamente a integração do ser humano no sentido assim, a mente coordena o corpo, mas é o corpo que, entre aspas, sustenta a mente, entendeu? Então, assim, a criança quando nasce, ela é um todo indissociado, ela não tem cognição ainda muito desenvolvida, ela é muito mais sensorial, sensório-motora, né? Que o Piaget fala. Ela é muito sensorial. Com o tempo, ela vai vivendo o corpo dela e isso vai estruturando, a partir das experiências que ela tem, vai estruturando a cognição. No momento que essa cognição está estruturada, eu tenho a capacidade de coordenar o meu corpo de forma consciente. Então, a psicomotricidade seria essa relação entre o emocional, o cognitivo e o motor, e o movimento e o corpo, né? Diante das experiências. Então, é sempre uma relação entre o biológico e o social, entre corpo, cognição e emocional, corpo e mente, entendeu? Então, a psicomotricidade vai estudar um pouco essas relações e aí vão ter alguns marcos, digamos assim, né? Alguns marcadores do desenvolvimento da pessoa. Então, tônus, esquema corporal, lateralidade, que entende-se que a criança precisa desenvolver essas habilidades num determinado tempo, para ela ter uma boa cognição e um bom controle do corpo dela. Tá joia. Resumidamente é isso. Tá joia. Chegou uma pergunta aqui, a pergunta da Josélia PG Oficial. Como trabalhar com um aluno que não fala? Eu sei que você não tem muitos parâmetros para responder, mas talvez você consiga ajudar de alguma forma a essa participante do evento. Uma coisa que eu sempre digo para todo mundo que vem conversar comigo, todo dia tem alguém me escrevendo assim, porque eu tenho um aluno, sei lá, que síndrome de Down de 12 anos, o que eu faço? Eu sempre respondo, não sei. Porque assim, que aluno, que 12 anos, que síndrome de Down é essa, qual é o nível, faz tratamento, não faz tratamento, isso é muito difícil de falar, né? O que eu sempre digo é, estude o caso. Então, a primeira coisa que me vem quando a pessoa fala assim,
tem um aluno que não fala. Pronto, já veio assim umas 30 perguntas na minha cabeça, entendeu? Que idade, sabe por que não fala? Essa não fala é emocional, é motora, é uma disfunção fonológica que essa criança tem, em que contexto que é esse não fala, se comunica de outra forma, usa processo de comunicação, usa Libras, ele escuta, ele não escuta, que idade, que contexto social, entendeu? Me vem tudo isso, só dá para eu ter uma ideia assim, do que fazer quando eu tenho essas respostas, porque se for emocional, é um caminho. Se for um trauma, por exemplo, a criança tem, sei lá, mutismo seletivo, que é um transtorno mental, entendeu? Ela tem uma ansiedade muito grande e ela não fala em determinados contextos. Isso é uma coisa. Outra coisa ela tem, sei lá, nasceu sem corda vocal. Aí é outra coisa, entendeu? Então é muito difícil explicar. Eu acho que a primeira coisa é estudar o caso, tentar entender o que é esse não falar dessa criança, sabe? Uhum. E no caso, a fluência verbal, qual que é o fundamento dela no cérebro, hein, Viviane? Você tem muita fluência verbal, fala muito bem, né? Como é que, Muito rápido. como é que é a infraestrutura disso dentro do cérebro? Olha, não acho que é só a fluência verbal, não. É tudo que a gente faz de forma muito fluente, muito tranquila, digamos assim, tá ligado justamente, geralmente, com um treino. Tá ligado com essas redes sinápticas, né, que funcionam de forma integral, muito bem, e que você tem, diante disso, um treino muito grande, e aí, a partir desse treino, é como se você ligasse, sei lá, você liga o play do rádio e já toca a música toda, entendeu? É quase que um script pronto ali que é fluente e rápido. Isso serve para tocar um instrumento, isso serve para falar, né? Isso serve, enfim. E aí, a gente também tem que falar um pouco das habilidades cognitivas das pessoas, né? Que também cada pessoa é uma pessoa. Então, assim, é, a questão da criatividade, né? A questão do raciocínio lógico. Então, assim, eu tenho uma mente muito, muito acelerada. Então, estou sempre pensando. Então, quando você fala uma coisa, aí você faz uma pergunta, eu já busco assim, um monte de referências de coisas que eu já estudei, que eu já li, que eu já vivenciei como professora, como aluna, porque eu tenho esse repertório. Mas se você falar para mim assim, Viviane, vamos conversar sobre, sei lá, petróleo, né, a situação do petróleo no mundo, eu vou ficar parada, porque eu não tenho fluência no assunto. Eu não tenho conhecimento, eu tenho estudo, então eu não tenho repertório, ou seja, eu não tenho memória disso, porque eu não estudei sobre isso. Então, eu só tenho fluência naquilo que eu estudei muito, entendeu? Então, tá ligado, eu entendo que tá ligado a isso, a essas memórias que a gente tem e o quanto que isso faz tão parte do dia a dia, do nosso pensamento, que é quase que automático, entendeu? Ah, entendi. Última pergunta aqui, Viviane. Os demais que mandaram perguntas, né, que não vão ser respondidas aqui, até que eu sei que muitas perguntas ficaram nos comentários, eu vou pedir, gente, a licença de vocês para reproduzirem estas perguntas nos comentários, no Facebook, aqui no Instagram ou no canal da Rede Pedagógica no YouTube, onde esta live vai ficar gravada, tá? Façam comentários. Eu tenho certeza que a própria Vivi vai passar depois para ver esses comentários e eventualmente responde também alguns desses comentários. E também já aproveito até para fazer esse gancho, Vivi, não me esqueça depois, para lhe pedir o contato. Se a pessoa quiser entrar em contato com você, como que ela faz? Sim, sim. Pode me procurar no Instagram, né? Viviane dos Santos Louro. Tudo junto. Viviane dos Santos Louro é o meu Instagram. E eu tenho um site também, que é o Música e Inclusão. Se puser Música e Inclusão no Google, vem o meu site. Lá tem meus contatos também. Tem vários artigos, tem meus livros, tem várias coisas. É bem fácil me encontrar nas redes sociais, assim. Vou aproveitar aqui, então, fazer o nosso print, né, gente? Eu vou desativar aqui os comentários por um instante. Vocês façam um print aí, compartilhem aí essa imagem, esse print nos stories, né? Marquem a Rede Pedagógica e marquem Viviane dos Santos Louro no Instagram. Muito bem, muito bem. E a pergunta é a seguinte, Viviane. Eu vou ativar aqui os comentários novamente. A pergunta aqui da Miralva
dos Reis Santos. Miralva dos Reis Santos perguntou: como trabalhar com uma criança com dislexia de alto grau? Então, mesma coisa que eu falei, a gente tem que estudar o caso, né? Então, entender assim, que grau é esse da dislexia, né? Uma coisa pensando, essa questão da neuro, por exemplo, o que que eu faria, que eu já fiz, coisas desse tipo. De entender assim, quais são as habilidades dessa criança, porque por mais dislexia que ela tenha, né, a gente tem que entender que a dislexia ela vai ser um distúrbio neurocognitivo ligado à leitura, interpretação escrita, né? Interpretação do texto, leitura escrita. O bololô mesmo da dislexia é isso, o cerne da dislexia, né? Tudo que acontece fora disso, as outras dificuldades que a pessoa pode ter, são dificuldades agregadas a isso, mas a base é essa, né? E então, assim, que habilidades que essa criança tem, além da leitura escrita, né, que ela não tem, por causa da dislexia, mas que outras habilidades ela tem? E aí, o que que eu faria? Eu tentaria criar estratégias que associasse aquela habilidade que ela tem com aquilo que eu quero estudar, né? Que eu quero ensinar, por exemplo. Então, deixa eu pensar um exemplo aqui. Então, eu quero que ela adora música. A música é ótima para essas coisas, ela adora música. E aí, eu quero ensinar alfabetização. Então, de repente, eu crio uma musiquinha lá, com as vogais, entendeu? Aí ela vai memorizar a musiquinha, porque vai por outros caminhos neurológicos lá a música. E aí, quando ela tá fazendo a musiquinha, eu tô fazendo uma coreografia, enfim. E aí, depois que ela já decorou a musiquinha junto com a coreografia, eu começo a associar essa coreografia, por exemplo, com a letra, né? Então, a coreografia pode ser levantei a mão e abaixei. Aí depois só que vai virar a letra A, por exemplo. Tô inventando mesmo aqui na hora, entendeu? Mas o que eu tô querendo dizer, pega coisas que essas crianças têm facilidade e tenta associar com as coisas que ela tem dificuldade, né? Cria pistas cognitivas para ela. Então, assim, ela não interpreta o texto direito. Então, coloque o texto com, de repente, algumas figuras juntas, que as figuras podem ajudar, entendeu? Ser indicativas. Igual que eu estou falando com vocês, tem um monte de gente que escreve, não dá tempo de eu falar e ler, né? Mas aí eu vejo coraçãozinho, eu vejo palminha, eu já sei que gostou, é uma coisa boa, né? Então, assim, é um desenho que é muito mais rápido para o meu cérebro identificar e que vai me ajudar a entender o conteúdo da mensagem, né? Então, usar figuras ajuda bastante, né? Eu iria por aí. Agora, a gente tem que entender que com determinados casos, ou a gente trabalha em equipe, ou o negócio não anda, entendeu? Então, assim, se é uma criança com uma dislexia em alto grau, provavelmente deve ter um psicopedagogo que trabalha com ela, né? Um neuropsicólogo, ou ela faz psicólogo, ela faz fono, terapia ocupacional, sei lá. Então, assim, entrar em contato com essas pessoas da área de saúde que tratam essa criança e começar a pensar estratégias em conjunto, isso ajuda muito. Porque, às vezes, na sala de aula, ou a gente não tem a expertise do assunto mesmo, ou a gente não tem tempo, porque tem 30 crianças para cuidar, para dar conta, você não tem como parar e ficar, não tem como, né? Então, você tem que criar estratégias, e para isso você precisa de outras pessoas, da família, inclusive, muito presente. Muito bem. Estamos aqui chegando ao final dessa live aula maravilhosa com Viviane Louro. Viviane, a última pergunta passou aqui a Dulcineia, perguntou, que eu acho que é uma pergunta interessante, que vai ajudar muita gente a sua resposta. E também a pergunta que a Dulcineia fez. Ela perguntou se o cérebro de uma criança típica é diferente do cérebro de uma criança atípica. Então, depende do que é típico e do que é atípico para ela, porque, né? Mas sim, o cérebro de uma criança com síndrome de Down é diferente de uma sem, de um autista é diferente de uma sem. Uma criança que tem dislexia é diferente de uma sem. O que a gente entende é o seguinte: espera-se que uma pessoa sem nenhuma patologia, sem nenhuma grande questão assim no seu desenvolvimento, consiga fazer certas coisas em certas idades, né? Não é estanque, assim, tipo, nossa, 2 anos tem que fazer isso, mas assim, a gente espera que uma criança, sei lá, até 2 anos esteja falando minimamente,
né? Se chegar uma criança com 5 anos e não falar nada, a gente vai falar assim, ah, mas é só o jeitinho dela. Não, a gente começa a desconfiar que tem algum problema, né? Porque é uma coisa que a gente tem que entender que é biológica, é da espécie, né? Nós somos uma espécie que nós somos bípedes, então a gente é feito para andar, a gente é feito para enxergar, para ouvir com os 2 ouvidos, para falar uma língua, né? Para ter dominância lateral de um dos lados do corpo, ter coordenação motora fina, ter raciocínio abstrato. Isso faz parte da nossa espécie. Então, se alguma dessas coisas não rolou, tem um problema. Se tem um problema, é porque tem alguma disfunção em algum lugar do cérebro. Ou o cérebro que não está mandando a informação, ou o meu corpo que não está conseguindo executar a informação que o cérebro está mandando. Mas que existe alguma disfunção, existe, né? Ou seja, o cérebro vai ser diferente. É muito bem, né? O cérebro é diferente até entre as pessoas típicas, entendeu? Porque isso que é muito complexo, assim. Por exemplo, uma criança. Vamos pegar 2 crianças que falam. Não tem deficiência nenhuma, não tem problema, nada, típicas. Mas uma fala super bem, outra fala menos, né? Ou uma, sei lá, a mãe conta história, ela tem um vocabulário rico, ela lê, tal, e a outra criança não, só fica lá no computador jogando o mesmo joguinho sempre. Mas as 2 falam, as 2 são típicas. Mas bem provavelmente essa que é mais estimulada em termos de linguagem, ela vai ter mais memória de repertório, de vocabulário, ela vai ter conexões mais rápidas na hora que ela for pensar, porque ela tem uma estrutura linguística mais desenvolvida, entendeu? Então, se pegar o cérebro dessas 2 crianças, já vai ser diferente um do outro. E as 2 são típicas, entendeu? A gente tem que entender que, assim, o cérebro de todo mundo é diferente um do outro. Se eu consigo fazer muito bem uma coisa e você não, e vice-versa, é porque o seu cérebro tem estruturas neurais para fazer o que você sabe fazer e o meu tem estruturas neurais para saber o que eu sei fazer. Então já é diferente do outro. A Dulcinea perguntou aqui uma coisa interessante também, viu? Ela perguntou, diferente, a mesma Dulcinea, diferente na anatomia? E vou te falar uma coisa aqui, Viviane, que eu acho que também vem a encaixar com a sua resposta. O professor Lindy Macedo contou pra gente ontem, eu nem rendi muito o assunto na hora, mas depois eu queria conversar isso com ele e também com vocês. Ele contou que ele, criança, ele tinha que declamar um poema e que ele recebeu orientação de outros colegas para declamar bem alto, com a voz bem alta. E que ele declamou com a voz muito forte, que o professor censurou, brigou com ele, e que ele ficou muito tempo sem falar, mas calado na escola. Então, assim, nem todas, né, os problemas que pode até advir da fala estão, vamos dizer assim, de uma forma nata e estruturadas no cérebro, né? Pode ser coisas adquiridas, porque você fala que a socialização é muito importante, até mesmo para o desenvolvimento da fala, não é mesmo? Tudo, sim. A gente tem coisas que a gente nasce, que é genético, e tem coisas que podem ser adquiridas, entendeu? Você pode ter uma criança que não fala por uma questão de uma disfunção, enfim, ou neurológica, ou do aparelho fonador, mas você pode ter justamente, porque você passa um trauma e não tem para de falar, né? São coisas diferentes. Em relação a essa questão da anatomia, olha, dependendo do nível de estímulo, sim, a anatomia do cérebro é diferente. Por exemplo, crianças que são negligenciadas na infância, passam por abuso psicológico, abuso sexual na infância, elas não desenvolvem certas estruturas do cérebro, entendeu? Podem não desenvolver. O cérebro pode ficar menor do que o que deveria. Então, assim, dependendo do que é esse estímulo para o bem ou para o mal, você muda a estrutura do cérebro, entendeu? Ou você muda somente a função, são coisas diferentes. A função é aquela coisa assim, vamos supor, vou dar um exemplo bem fictício, tá? Vamos supor que para eu poder fechar a mão, eu preciso de 2.000 neurônios, né? Esse seria o ideal. Aí, de repente, eu fiquei lá um ano com a minha mão parada, sem mexer, fui perdendo sinapse. Então, assim, eu vou mexer a minha mão com mais dificuldade, então eu vou ter só 1.000 neurônios para fechar minha mão, entendeu? Isso, não mudei uma estrutura, eu mudei uma função só, né? Não está funcionando direito, mas aquela estrutura está ali. Outra coisa eu tenho um tumor no cérebro e arranco um pedaço do cérebro que faz a minha mão fechar. Aí eu mudei a estrutura, entendeu? A estrutura, ela é física mesmo, assim. Então, a gente pode ter problemas que são mais funcionais
ou seja, aquela rede não está funcionando direito, ela está mais lenta, ou ela está hiper conectada, enfim. Mas a estrutura está lá. Se você puser na ressonância magnética, vai dar tudo perfeito. Só que dependendo da patologia, ou dependendo do nível do que aconteceu na vida do indivíduo, principalmente para traumas, coisas muito absurdas assim que podem acontecer, você pode mudar a estrutura física, tá? Nossa, bem legal. Agora é a última vez, Vivi, estou te enrolando aqui, porque mais está muito boa a sua live. Mas ontem também o professor Lino usou como se fossem duas instâncias bem semelhantes, as neurociências e a neurologia. Qual que é a diferença entre neurociências e a neurologia, Viviane? Tá. A neurociências é o estudo do cérebro, entendeu? A neurologia é a especialidade médica que trata o cérebro. São coisas diferentes. Então, assim, neurologista, para você ser um neurologista, você precisa ser médico, tem que obrigatoriamente se formar em medicina, e aí você vai fazer lá todas as especializações, residências, sei lá o que tem que fazer, para virar médico do cérebro. Então, neurologista vai operar o cérebro, vai entender das doenças e vai dar remédio, vai fazer tratamento e tal. O neurocientista é a pessoa que estuda o cérebro, entendeu? Então, para ser neurocientista, você não precisa ser médico. Eu sou pianista, entendeu? Sou educadora e fui para neurociência. Então, você precisa fazer cursos, claro, né? Existe mestrado, doutorado, pós-graduação, existem vários cursos e um conhecimento vasto aí que você estuda e você se torna um neurocientista. Aí pode ser de qualquer área, né? E aí, provavelmente, geralmente, as pessoas vão juntar a área delas com a neurociências. Então, assim, quem é biólogo e vai fazer neurociências, então ele vai provavelmente estudar a parte de repente, de vírus, como que o vírus afeta o cérebro, né? Ou como que é a alteração neurológica dos animais, enfim, né? Se a pessoa é da educação e vai estudar neurociência, ela vai estudar, provavelmente, processo de aprendizado, vai para a neuroeducação. Eu, no caso, sou da música e fui para a neurociência. Então, eu junto a música com a neurociências. Então, o meu trabalho todo está ligado a isso, né? Então, a neurociências pode ser qualquer pessoa. Então, você é um estudioso. Então, por exemplo, eu não posso dar remédio, eu não posso dar diagnóstico. Às vezes, eu posso até, com o conhecimento que eu tenho, saber que, assim, putz, fulano é autista, entendeu? Eu sei porque eu convivi a vida inteira e sei, sei os testes que faz, sei os sintomas, e eu olho e converso e falo assim, certeza absolutíssima que essa pessoa é autista. No entanto, eu não posso dar um laudo, eu não posso falar para ela, ó, você é autista. Né? O que eu posso falar assim, desconfio por causa desses sintomas, procure um médico, procure um neurologista, procure um psiquiatra, especialista para te dar um laudo, entendeu? Então, essa é a diferença. Ah, muito bem. Então, chegamos aqui ao final, gente. Eu queria agradecer de coração aqui a professora Viviane Louro, que se dispôs a participar de uma agenda muito concorrida, se dispôs a participar e participou sempre de forma muito brilhante. E não acabou aqui, temos ainda as videoaulas que ela preparou, editamos a videoaula e será liberada para vocês. Quem não puder acessar agora, pode acessar depois essa videoaula. E Viviane, vai se preparando, porque você já é convidado para participar também da 12ª semana sobre socialização. Muito obrigado. Parabéns, viu, Viviane? Obrigada, viu, Edinaldo? Obrigada, Érica. Obrigada a todo mundo que tá aí comentando. Eu tô vendo coraçõezinhos. Isso é bem, bem bacana. Meu cérebro enche de dopamina quando eu vejo que foi legal. Essa é uma resposta, um comentário bem, né, neurocientista. Bem, Muito legal. Olha, o Instagram da professora Viviane, gente, é Viviane dos Santos Louro. Viviane dos Santos Louro, vale a pena seguir. Ela que está aqui na rede pedagógica já faz muito tempo, já fez muitas contribuições e certamente muitas outras fará. Muito obrigado, Viviane. Obrigada, gente. Boa noite para vocês. Beijo. Procura lá que a gente vai conversando. Tchau, Viviane. Viviane Louro, gente, aí, ela que é professora da Universidade Federal de Pernambuco, né? Ela é com esse mini curso aqui, Neurociências nas Práticas Educacionais. Bacana demais, né, gente? Olha só, a
primeira semana Rede Pedagógica. É um evento de formação continuada em educação, gratuito e com certificado de 120 horas. Para se inscrever, entre no site www.redepedagogica.com.br. Faça a sua inscrição, vale muito, muito a pena, viu, gente? Amanhã vamos liberar as inscrições já na 12ª semana, que será sobre socialização. Nós vamos dissecar, não é, esse termo, não é, socialização. Vamos aprender muito, vamos aprender juntos, vamos aprender em rede. Amanhã, gente, nós temos aqui uma programação super, super especial. Amanhã, dia 15 de outubro, Dia do Professor, na Rede Pedagógica, é a data mais importante do ano, o Dia do Professor. Nós vamos ter aqui, na Semana Rede Pedagógica, às 18 horas, a professora Edeilce Buzar, com o minicurso Inclusão da Teoria à Prática. Vai ser muito legal falarmos aqui com a professora Edeilce Buzar. Ela que está em Portugal, ela é doutora, professora da universidade aqui de Brasília, que é uma das melhores universidades do país e da América Latina. Ela leciona inclusão aqui, inclusão de pessoas surdas. Olha que interessante, gente. Então, amanhã nós vamos ter aqui conosco, tá, a professora Edeilce Buzar e o minicurso Inclusão da Teoria à Prática. Você não pode perder. E amanhã também nós vamos ter muitos sorteios. Vamos sortear, olha só, 6 mochilas. Caiu tudo aqui, gente, um montão de livro. Tem tanto livro aqui que caiu um monte, olha só. Vamos sortear aqui 6 mochilas dessa, cheias de livros, gente, cheias de livros. Mochila que a Editora Moderna encaminhou de presente para você que é professora, você que é professor, que está participando aqui da Semana Rede Pedagógica. Então, todos que estão inscritos vão participar, né, desse sorteio, podem ganhar uma dessas mochilas. Gente, é a mochila boa mesmo. Quando chegou aqui a de amostra, a Érica já veio e já falou, vou ficar para mim. Porque realmente, olha só a qualidade, né? Não é nada, não é uma mochila mal feita, só para encher os olhos, não, tá? Ela é de excelente qualidade, para você realmente guardar até de lembrança da Rede Pedagógica e dessa 11ª semana Rede Pedagógica, tá certo? Vamos sortear 6, tá? Os posts estão no feed do Instagram, mas você pode também acessar www.redepedagogica.com.br/sorteios e participar de todos os sorteios. Vamos sortear este sorteio, que eu vou mencionar agora, é exclusivo para professores. Os demais não. A mochila, os demais sorteios, qualquer um que está inscrito na Semana Rede Pedagógica pode fazer. Tá certo? A pergunta, como a inscrição é feita? Gente, é só acessar www.redepedagogica.com.br e fazer a sua inscrição. É muito fácil, tem um botão inscrever-se. Para lá, se inscreve, é gratuito, você coloca lá o seu e-mail, escolhe uma senha, é muito simples, tá? E você fica já integrado, pode acessar o curso, tem muitos conteúdos bacanas para você que faz parte da rede que está fazendo as formações continuadas em educação que nós oferecemos gratuitamente e também, né, em nível mais avançado, para os assinantes Rede Pedagógica. Para ser assinante, você vai em www.eupro.com.br, www.eupro.com.br e faz a assinatura. A assinatura custa apenas R$10 por mês e você pode acessar todas as 10 semanas Rede Pedagógica anteriores. Fica com acesso vitalício nessa, pode fazer todas, acessar todos os conteúdos. Faz 2 cursos de 60 horas por ano. Até quero recomendar aqui o curso Psicomotricidade, que a Viviane Louro tem na Rede Pedagógica em parceria com a Simone Lavorato. Olha que dupla, gente. Dupla mágica. Viviane Louro, Simone Lavorato, minicurso, aliás, um curso de 60 horas,
psicomotricidade. É um dos cursos que você, como assinante, pode fazer. Pode fazer 2 cursos por ano, tá certo? Você que não quer assinar, não está sem condições de assinar agora, pode também optar por adquirir este curso. Gente, todos os cursos de 60 horas da rede pedagógica custam R$ 200. E você que está inscrito ou inscrita no evento na Semana Rede Pedagógica, tem um cupom de desconto de R$ 150 para poder fazer um curso à sua escolha. Hoje eu quero recomendar aqui o curso Psicomotricidade, tá? Então, esse curso, gente, esse curso fica muito barato, tá? Bem baratinho. Nós temos também o curso Neuroaprendizagem, que você pode fazer, tá? Neuroaprendizagem. É o Neuroaprendizagem que é em parceria, desculpa aqui, o curso Neuroaprendizagem que é em parceria com a professora Simone Lavorato, tá? Neuroaprendizagem é um curso de 60 horas, um curso muito bacana que você pode fazer. E já que eu falei no psicomotricidade, você pode fazer os 2 cursos, tá? Mas o cupom é para um curso apenas. Você vai ter esse dilema aí, vai ter que fazer a escolha, tá certo? Vamos sortear também amanhã, então, só para professores, 2 Pix de R$ 500, gente. Olha só, R$ 500 é um dinheiro que faz diferença. Dá para você comprar, né, muita coisa bacana com R$ 500. Nós vamos sortear com muita alegria, com muita satisfação, 2 Pix de R$ 500 para 2 professores. Nós queremos, no futuro, sortear muito mais, prêmios muito maiores para os professores, porque vocês, professores e professoras, merecem. Vamos sortear também vários Pix de R$ 100, vários kits rede pedagógica, que vem com camisa, CD do Trem da Alegria e livro do professor Celso Antunes. Vai ter muito sorteio. A Edivânia.santos.5851 disse que quer assinar. Muito obrigado, vai valer muito a pena. Gente, aqui é uma mágica, é um ganha-ganha. Por quê? Olha só, você assina, você acessa conteúdo, né? E você ajuda a financiar este projeto, o projeto Rede Pedagógica. Gente, o projeto Rede Pedagógica está em toda escola no Brasil, em diversas escolas ao redor do mundo, fazendo diferença, inspirando uma educação de qualidade. Então, você que é assinante, você é um dos patrocinadores deste projeto. Nós fazemos tudo juntamente com você, com muita responsabilidade, né? E nós já estamos colhendo os frutos do nosso trabalho. Nós tínhamos uma frase aqui, no comecinho da rede pedagógica, que é o seguinte, né? Os frutos do meu trabalho ninguém pode roubar. Então, você que é professor, os frutos do seu trabalho ninguém pode roubar. E a rede pedagógica, essa rede de aprendizagem, rede de conhecimento, está fazendo diferença em escolas em todas as regiões do Brasil e também no exterior. E nós somos muito gratos a você que tem apoiado o nosso projeto. O nosso aqui, né, meu, da Érica, das pessoas que estão aqui na coordenação. Nosso envolve você. É nosso. A rede pedagógica é você. Quero mandar aqui, então, um abraço, tá? Lembrando, então, que amanhã, às 18 horas, não 19h, mais cedo, porque a professora Deus está em Portugal. Lá o fuso é bem diferente, né? Lá ela está entrando já madrugada fora, às 6 horas, né? Então, lá o minicurso vai acontecer bem mais tarde, então a gente adiantou 1 hora para não prejudicar demais o sono da professora. Começa, então, às 18 horas e depois nós temos os sorteios, né? Vou torcer muito para você ganhar. Não deixe de se inscrever nos sorteios. Tá, tô vendo aqui a Célia falando que não pôde assistir, porque ela estava no encontro de casais, né? Não tem problema, essa live fica salva, você pode recuperar depois. Não deixe, você que chegou depois, chegou atrasado, não deixe de conferir esta live do começo ao fim, porque realmente nós tivemos muito aprendizado aqui com a professora Viviane Louro. E também eu sugiro que você pegue o link e compartilhe no WhatsApp para suas colegas professoras,
as colegas da escola, seja diretora, coordenadora, compartilhe essa live, porque realmente eu tenho certeza que vai inspirar, que vai ajudar. Vou então aqui citar algumas pessoas, tá? É uma forma de a gente homenagear vocês que nos ajudam a fazer esta formação. Vocês viram ali a Viviane falando, né? Olha, não consigo ler tudo, mas vejo os corações subindo e já sei, estão gostando. Gente, esses corações fazem muita diferença. Então, abraço aqui, ó, para Ribeiro Zanoli, abraço para Suzele Marias, conhece no final, Rosa Violino, Célia Brito 0209, Rosa Violino, já citei, citando de novo a Rosa Violino, Prof. Daniele Santos, Janete.barbosa.3701. E também, olha só, Marici.marafigo. Abraço para você, Janete.barbosa.3701. Grande abraço também aqui para Prof. Evaldo. Wanda Santos 7207. E também aqui, ó, Cidivanete Teles Coelho. Que nome bonito, hein? Olha só, também um abraço aqui, ó, para Jamile _Noronha. E também para Cleomar _SA1 e Alcione Jovênia Alcione, ou Juveli Alcione. Abraço também para toda a galera de Londrina, no Paraná, esse estado maravilhoso. Gente, olha, estamos então encerrando. A gente volta amanhã e confiram os conteúdos que vão ficar gravados no canal da Rede Pedagógica. Convide amigas, convide amigos para se inscrever na Semana Rede Pedagógica, porque o evento fica 30 dias disponível para acesso público e gratuito. A gente tem muito prazer, muita alegria de disponibilizar este evento gratuitamente. Então, mesmo quem não começou a fazer ainda, pode fazer e faz tranquilo, faz com calma, recebe os conteúdos, baixa as apostilas, baixa também aí as apresentações em PowerPoint, os textos, vale muito a pena, gente. Tchau!